Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Nós estamos trabalhando lógica de programação com a linguagem Python, certo? Espero que vocês estejam gostando, espero que esteja sendo bastante elucidativo, né? Esclarecedor, e vocês estejam fixando também as discussões filosóficas que eu trago, certo? Programa, a gente pensa nos usuários e quem vai utilizar. O código, a gente tem que pensar em quem vai olhar aquele código, quem vai dar manutenção, certo? Então não é só sair, ó, digitando, fazendo o código da forma mais difícil. Às vezes você pensa em fazer da forma aqui que ninguém vai entender. Aí você vai olhar o código, vai precisar corrigir alguma coisa e nem você vai entender. Então a sua filosofia está errada, certo? É, a gente trabalhou no vídeo anterior, o exemplo, a gente conheceu os números de tipo flutuante, né? A gente calculou a área da circunferência de um círculo, não é isso? E hoje nós vamos praticar mais um pouquinho com números de ponto flutuante. Então eu já vou abrir aqui o meu Bcrowd, beleza? Abrir aqui ele na seção iniciantes, então quem não lembra, quem chegou tá perdido aí, né? Eu venho aqui em problemas e iniciante. E a gente vai resolver juntos aqui esse problema aqui, média 1, certo? O número dele é 1005. Vamos resolver ele. É, Eu não tinha lido ele antes, mas estou vendo aqui que isso é uma média ponderada, beleza? Então, quem não está acostumado aqui... Tá, a primeira coisa, ele está naquele contexto de número de ponto flutuante para a gente praticar, né, o que a gente fez no vídeo anterior. Excelente, certo? Estou vendo aqui também que tem formatação, né? Ele precisa de 5 dígitos após o separador decimal. Então, beleza, são coisas que a gente a gente já discutiu, né? E ele vai receber um número, depois vai receber outro. A gente já trabalhou isso também no problema da soma, né? Isso, extremamente básico, acho que foi esse. Que a gente recebeu dois números também, então fizemos com dois inputs, não é isso? Eu acho que talvez o maior problema pode ser quando você não tem uma base matemática tão boa, certo? É, e você pode estar sem entender o problema, sem entender, você vai ler o problema e não entender. Então talvez aqui o problema maior seja a compreensão. Então, quando a gente fala de média, eu vou começar aqui a fazer esse problema, eu vou fazer ele utilizando a média normal, que é a chamada de média aritmética, certo? Então eu vou ler dois números de ponto flutuante, eu vou calcular a média entre eles. E aí depois a gente faz o outro cálculo e a gente compara, certo? A diferença entre eles. Então aqui eu já tinha o problema aberto do outro vídeo, né? Que eu gravei em sequência. Então vamos lá. Eu vou receber o quê? Vou receber dois números, né? Duas notas, certo? A e B. Lembrando, né? Eu estou fazendo aqui, estou tentando fazer um formato mais rápido, mas pausa o vídeo ou então abre o problema aí e lê. Lê o problema, lê o enunciado do problema e tenta entender ele. Quem sabe também tenta fazer ele antes de continuar o vídeo, certo? Porque essa leitura, essa compreensão, esse exercício mental que eu estou pedindo para você fazer, ele é muito importante para a sua jornada como desenvolvedor, certo? Então pausa aí e faz o que eu te pedi. Fez? Então vamos voltar para cá. A gente vai ler duas notas A e B que vão ser do tipo ponto flutuante, certo? Então vão ser do tipo float. Então eu vou criar uma variável chamada A, eu vou fazer o input aqui, né, com os parênteses. Tá certo isso? Tá faltando alguma coisa? Tá. Vamos colocar o float aqui no início, não é isso? Aqui embaixo eu vou fazer B igual a float, abre parênteses, ele já fecha, input, abre parênteses, ele já fecha. Quando eu faço isso, eu já li
as notas A e B, certo? Eu vou aqui fazer média aritmética. Média arit, certo? Ela vai ser A mais B dividido por 2. Será que isso vai funcionar? E eu vou imprimir aqui meu resultado do média arit, certo? Cinco e 7.1. Deu 8,55. Será que tá certo? O que vocês acham, pessoal? Olha só. O que deveria ser uma média? Então, se eu dei duas notas, isso aqui, na verdade, isso aqui é a média que todo mundo queria, né? Você tá lá na escola, tá na faculdade, imagina. Aí o sistema tá calculando a média errada. Você não tirou nenhuma nota maior do que 7.1 e a média que tá saindo é maior. É 8,55. Esse aí é o banco que todo mundo queria, né? É um dos bancos que todo mundo queria, né? Você consegue pensar aqui o que é que está errado? A gente não discutiu ainda não. É um desafio para você. Esse é um programa básico, certo? Eu quero que você pense. O que está errado aqui? Não vou pedir para você pausar. Eu vou deixar aqui um tempo mesmo, certo? Eu quero que você olhe esse problema e eu quero que você me diga aí. O que está errado? O que é que você acha que está errado? O que é que você acha que o Python está fazendo aí que o resultado está errado? Porque claramente está errado. A média é o quê? Né? Não pode ser um valor diferente, né, dos valores que eu forneci, a média aritmética. Né? Tipo, eu tirei duas notas, 5 e 7.1. Como é que a minha média foi 8,55? Então deveria ser um valor entre 5 e 7.1. Certo? Deveria ser assim, a média, né, deveria estar nesse intervalo. Por que a média não está? Vou fazer um silêncio para você se concentrar. Música ambiente. Não tem música ambiente. Consegue ver? Então, quando a gente tem essa expressão matemática aqui, o Python, ele tem o que a gente chama de precedência. Não só o Python, as linguagens de programação, elas têm precedência. Então, na nossa cabeça, pode ser que a gente olhe isso aqui e a gente pense, eu vou fazer A mais B, vou somar e depois vou dividir por 2. Certo? Mas não é assim que o Python faz. Quando ele pega essa expressão, e a maioria das linguagens também, né? Quando se pega essa expressão, sabe o que ele faz antes? Ele faz o B dividido por 2. Então ele faz o B dividido por 2 antes e depois ele soma isso com o A. Parece pouco intuitivo, né? Mas é assim que a maioria das linguagens de programação faz. Fala a maioria, vai que aparece uma maluca aí. Sempre estão criando linguagens novas, né? Parece uma linguagem de programação maluca nova aí que, né? Mas o padrão, né, é a gente ter esse tipo de precedência de operadores. Então, a divisão sendo feita antes da soma. Rubão, não acredito no que você está falando, não. Você está inventando. Eu posso forçar uma precedência usando parênteses. Então, eu acho que é uma forma boa de demonstrar, né? Eu vou colocar parênteses ao redor desse B dividido por 2. Quando ele fizer isso, quando eu faço isso aqui, aí que eu faço mesmo, eu vou obrigar ele a somar o A com o B dividido com 2. B dividido por 2.
Então, olha só. Deu 8,55, né? Vamos ver se dá o mesmo resultado. 7,1, eu acho, né? Deu 8,55. Não, Rubão, não acreditou. Vou inverter a ordem aqui. Ó, B dividido por 2 mais A, certo? Perceba que eu estou tentando trabalhar precedência, quem já sabe. Estou tentando trabalhar, dá o mesmo resultado. Estou tentando trabalhar de maneira mais intuitiva, né? A maneira mais experimental, certo? Então, o que está acontecendo é isso mesmo, beleza? Vou remover os parênteses aqui. Que resultado que vai dar, hein? Se eu fornecer 5 e 7,1, que resultado vai dar quando ele fizer isso aqui? Você sabe? Opa, deu Enter? Deu Enter não. Que isso? Cadê o meu Enter? Ih, bugou aqui o trem. Deixa eu parar e rodar de novo. Que isso? Tô apertando a tecla sem fé. Ó. Não, ele tá indo. Bugou. Bugou o trem aqui. Será que eu... Não, é bug dele, velho. Não tá errado. Será que eu... Não tem nada errado aqui não, só. Deixa eu inverter aqui. Pra gente ver se tem alguma coisa pra discutir. Ó, eu tô digitando, nem tá indo. Uai. Vamos lá. É, bug do trem. A ferramenta aqui tava... Deu uma surtada. Agora funcionou. Ele tá o mesmo código que tava antes. Então, ó, esse B, eu passei o B dividido por 2 na frente e ele deu o mesmo resultado. Espero que você esteja convencido de que o que eu estou falando é verdade, certo? Então, a divisão, a multiplicação, a exponenciação no Python, elas são feitas antes da soma. E se tiver parênteses, ele vai fazer o parênteses antes disso tudo. Certo? Então, o parênteses é o que tem maior precedência. Beleza? Uma coisa que eu não falei, é uma preocupação que eu gostaria de ter, que eu falo da base, né? Então, eu fui falando, isso aqui é média aritmética e tal, e às vezes quem está assistindo o vídeo não sabe o que é uma média. Então, a média básica, né, que a gente chama de média aritmética, é o que? A gente somar os elementos e dividir pela quantidade de elementos. Então, se tivesse uma terceira nota aqui, o que é que eu iria fazer? Tá? Então, vamos supor que tem a nota C aqui, certo? Opa, não, o meu Enter aqui tá com algum problema. Ou sou eu que tô com o dedo leve? Então, se eu tivesse a nota C aqui, fosse calcular a média aritmética, o que é que eu precisaria fazer? Eu precisaria somar o C, e aí não seria mais 2, seria 3, certo? E daria o mesmo problema, ele iria fazer o quê? O que é que ele vai fazer primeiro aqui nessa expressão numérica? Vou continuar com você, não vou pausar não, 10 segundos. Isso mesmo, ele vai fazer primeiro o C dividido por 3. Certo? Então, a média aritmética é eu somar os elementos e dividir pela quantidade, pelo total de elementos, certo? Vou tirar esse meu C aqui, que não faz parte do problema. Vou remover ele aqui e vou voltar com o número 2. Então, se eu deixar a expressão assim, ele vai fazer primeiro o B dividido por 2. Ficou claro isso, né? Mas eu preciso que ele faça o que primeiro? Você sabe dizer?
eu preciso somar os elementos primeiro. Então, eu preciso fazer a soma, né? Eu preciso fazer o que tiver no numerador primeiro. E aí, para eu forçar isso, a forma que a gente tem mais fácil é colocar parênteses ao redor da operação aqui, certo? Então, ao redor do que eu estou somando. Então, eu vou fazer isso e eu vou agora calcular a média aritmética, certo? Para aquela entrada. Nota difícil hoje aqui. Ó. Agora sim fez sentido, ó. Agora foi um valor entre 5 e 7. Então foi 6.0.5. Agora fez sentido. Para essa entrada, a média da questão, que eu te falo que é a média ponderada, né, a média que tem peso, ela deu 6.4. Então isso acontece por quê? Perceba, a média ela puxou um tiquinho para cima, né? Ela puxou uns 0.4 para cima. Isso acontece porque na média ponderada, os elementos eles têm pesos diferentes. Então perceba, a primeira nota ela tem peso 3.5 e a segunda nota ela tem um peso 7.5, certo? Ou seja, ela tem um peso maior. Isso faz com que no cálculo final, a segunda nota, a nota B, ela tem um peso maior, ela puxa a sua média para cima, certo? Ela seja mais significativa, certo? Então eu vou criar uma outra variável, eu fiz isso aqui só para apresentar a média, certo? Eu vou criar aqui média pond, beleza? E eu vou fazer igual a... Como você calcula essa média ponderada? Cada nota, antes da média aritmética, bom que eu deixei ela aqui, né? O que é que eu fazia? Eu só somava. Então, agora eu tenho que somar também. Só que eu vou somar as notas multiplicadas pelo respectivo peso, certo? Então, qual o peso do A? Vem aqui no enunciado, ó. A nota A tem peso 3.5. Então, o que é que faz? Eu multiplico a nota pelo peso. E a nota B tem peso o quê? Tem peso 7.5. Então, eu multiplico, né, por 7.5 a nota B. Beleza? Aí, enquanto que na média aritmética isso tudo era dividido pela quantidade de elementos, aqui eu vou dividir pela soma dos pesos. Até ele falou aqui, né? Soma dos pesos é 11. Então, eu vou dividir por... Eu vou botar aqui a conta, certo? 3.5 mais 7.5. E aí eu vou te perguntar de novo. Que operação ele vai fazer primeiro aqui? Que operação ele vai fazer primeiro? Então ele faz primeiro a divisão e a multiplicação, né? Faz primeiro a divisão e a multiplicação. Então se eu fizer dessa forma aqui, vai sair tudo errado. Então eu preciso o quê? Eu preciso que ele faça primeiro a soma e a multiplicação dos pesos, certo? E depois ele divida pela soma dos pesos. Então posso colocar parênteses aqui, certo? Aí quando eu fizer isso, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso daqui que está entre parênteses e ele vai dividir por 3,5. Depois que ele vai somar com 7,5, então vai dar errado de novo. Então eu vou colocar aqui parênteses ao redor dessa soma aqui também. Ah, mas você não poderia colocar o 11 direto? Eu quis fazer assim para a gente discutir mais, certo? Então eu vou dar print agora da minha média ponderada, certo? Vamos ver se funciona. 5, o outro é 7.1, 6.4318, eu só tenho que formatar, né, as casas decimais. Como é que eu formato? Já vou colocar a minha f-string aqui, certo?
Aí, como que é? Média, olha, média, espaço, igual, espaço. Vou até copiar para não ter erro. Aí, para eu formatar, eu abro chaves, passo a variável, a expressão que eu quero. No caso, eu só quero média pond. Coloco dois pontinhos e eu boto ponto 5F. Eu acho que é 5 casas decimais aqui, não é isso? Isso, é 5 dígitos. Vou rodar o programa novamente. 5, 7.1. Média é 6.43182. 43182 bateu o resultado. Certo? Vamos submeter aqui, ó. Perceba, eu deixei isso aqui que não é relevante ao programa, né? Mas eu vou submeter assim para você saber que não faz diferença. O juiz, ele vê o quê? O juiz online aqui de código, ele vê se a sua saída está correspondendo àquela determinada entrada, certo? Então eu vou subir essa solução, né? Python, beleza? Enviar. Então aqui ele está desconfiado que eu seja um robô. Pode ser que eu seja um robô. E a minha solução foi aceita também. Beleza? Eu quero trabalhar com vocês. Deixa eu ver. Tá, ainda tem um tempinho. Podia parar, mas eu queria trabalhar com vocês só mais uma coisinha. Então, assim, eu acho que a questão da média aritmética deu para captar, beleza? Eu queria trabalhar com vocês, criar uma outra variável. Vou criar uma constante, duas constantes, certo? Peso. Vou criar a constante peso 1. Eu vou criar a constante peso 2. Isso aqui vai ser 3.5. Essa aqui vai ser 7.5. E aí eu vou multiplicar a nota, não direto pelo literal, né? 3.5. Vou multiplicar pelo peso 1. E aí eu vou multiplicar pelo peso 2. Certo? Aí aqui eu vou fazer a soma dos pesos. Então eu vou fazer peso 1 mais peso 2. Eu acho que essa é uma forma bacana, porque fica bem mais claro o que é que você está fazendo, né? Você está fazendo a média ponderada. Ela soma por quê? Sabe? Se eu só jogo os números lá, né? Aí, mas você está somando aqui por quê? Lembra? Às vezes a pessoa que vai pegar o teu código, ela não está entendendo. Ela não sabe, ela não tem uma boa base de estatística, de matemática. Ela não vai entender o que você está fazendo aquilo. Aí você deveria fazer média ponderada, tá? Então usar uma linguagem, né? Que seja do contexto, né? Seja do domínio, beleza? Melhor ainda, né? Nota 1, certo? Em vez de A e B, e nota 2. Beleza? Aí, ó, nota 1 eu multiplico pelo peso 1 e a nota 2 eu multiplico pelo peso 2. E aí eu vou dividir pela soma dos pesos. E eu chamei de média ponderada. Isso aqui eu acho que é um modelo bom para o nosso código. Porque a gente está usando nomes de variáveis que façam sentido. Então, se a pessoa ler o nosso código, bater o olho, sem olhar o problema, ela vai ter uma boa noção, uma noção bem melhor do que está acontecendo, do que a gente está tentando fazer, resolver, sem nem precisar olhar o enunciado. Certo? Então eu vou copiar esse código aqui e vou colar lá para mostrar também que funciona. Beleza? Vou voltar aqui para o meu problema. E eu vou enviar. Ó, é o código que tá bonitinho, né? Tá o código aqui com os nomes de variáveis e tá com constantes, então tá um código bem legível, certo? Mesmo se a pessoa, sei lá, não sabe o que é a média ponderada, ela é tentada a buscar, pesquisar por isso, entendeu?
Às vezes é bom também você escrever assim, porque vai que você está muito sonolento e você usa o cálculo errado, né? Às vezes a pessoa pode, né? Pô, mas a média ponderada não é assim, ela vai e pesquisa, entendeu? É formas que você tem para cercar o seu código. Então, se fosse média aritmética, a pessoa bate o olho e, pô, aqui tem um erro. Porque ele chamou de média aritmética e ele está calculando com uma média ponderada, né? Então, tenta dar nomes que façam sentido para suas variáveis. Isso vai ser bastante útil na sua vida, beleza? Vou submeter aqui novamente. E foi aceita também. Eu vou deixar aqui para vocês um dever de casa, que tem outra de média aqui, deixa eu ver. Ó, para vocês, entendeu? Ficou alguma dúvida? Resolve o média 2, que é o 1006, certo? Seguindo esse modelo aqui, esse exemplo aqui, certo? Resolve esse outro problema. Eu não vou resolver ele, não vou gravar vídeo resolvendo ele. Aí vocês resolvem, qualquer dúvida dele ou do que a gente resolveu aqui no vídeo, manda aí nos comentários, certo? Então por hoje é só, vou parando por aqui. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode falar aí nos comentários. Se o vídeo ficou bacana, se ajudou, se foi elucidativo, deixa o like. Se não foi, deixa o dislike também, certo? E se inscreve para a gente ir fortalecendo a nossa comunidade e vocês ficarem atentos aos novos vídeos que vão sair, beleza? Muito obrigado pela participação de vocês e até o próximo vídeo.